Olá, eu sou o Roberto Sasaki e faço questão de dizer que eu sou um professor de direita. E já começo lançando a seguinte pergunta: você vai votar em quem? Se a sua resposta é não vou votar em ninguém, lamento informar que vai ter que aturar o vencedor. Porque a eleição vai acontecer entre a direita Bolsonaro 22 e a esquerda Lula. E um deles será o presidente da República dos próximos 4 anos. Eu, como professor, não recomendo jamais que vote no Lula, porque é o mesmo que dizer para os nossos filhos e netos de que o crime compensa. E lembre-se, essa é a eleição mais importante da história brasileira, porque estamos decidindo o futuro dos nossos filhos e netos. Eles podem até ficar sem a liberdade e ainda podem passar fome. Por quê? Porque os nossos países vizinhos andaram votando nos últimos tempos na esquerda, no socialismo, no comunismo. E esses caras têm se tornado ditadores e quebrado o país e acabado com a liberdade da população, como tem acontecido aqui na Venezuela, Cuba, Argentina. Lá as empresas faliram, o desemprego foi em massa, a população está passando fome, a população pobre, infelizmente, está catando comida até no lixo. E lá a inflação é hiperinflação, juros altíssimos. Por isso, eu vou te ajudar a decidir. Veja, o governo Bolsonaro já está chegando a 4 anos sem nenhum indício de corrupção. Ao passo que os 14 anos de governo PT foram com corrupções e mais corrupções. E centenas de pessoas foram presas com provas. E eu fiz uma lista aqui, nem coube todo mundo, mas eu vou citar aqui os principais presos do PT. A começar, ex-presidentes de estatais como Aldemir Bendini, Wagner Pinheiro, Otton Silva, Juquinha das Neves, Renato Duque, Nestor Severo, Jorge Zelada, Guilherme Lacerda, Paulo Roberto Costa. Até ex-tesoureiros do PT como João Vacari Neto, Delúbio Soares, Paulo Ferreira. Até ex-líderes do PT na Câmara e no Senado como Cândido Vacareza lá na Câmara, Delcídio do Amaral lá no Senado, até ex-ministros do PT, como Paulo Bernardo, que foi marido da atual presidente do PT, José Disseu, que foi o manda-chuva de todo esse sistema corrupto e será o manda-chuva do novo governo PT, lembre-se disso. Antônio Palocci, que foi o ministro da Fazenda, que delatou o Lula como sendo o chefe de toda essa organização criminosa, que ele próprio levava maços de dinheiro na sala do Lula e que o Lula recebeu 300 milhões de propina da Odebrecht lá em conta do exterior. Pedro Barusco, André Vargas, não cabe mais, então eu vou citar o principal, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Que vergonha! Olha, as estatais no governo PT só dava prejuízo ano após ano. Eles queriam quebrar para vender e fazer corrupção em cima. Já no governo Bolsonaro, estamos chegando a 3 anos com estatais dando lucros e mais lucros de bilhões de reais. Claro, é só não roubar que dá lucro. E você está lembrado que lá em 2015, o governo PT com a Dilma quebrou o país. O país viveu a maior recessão econômica dos últimos 120 anos e eles deixaram 15 milhões de desempregados e 22 milhões de desocupados. A violência, assalto e etc. cresceu no país. Já no governo Bolsonaro, a violência diminuiu, assalto diminuiu, porque ele, em apenas 3 anos e meio, gerou 5 milhões e 100 mil novos empregos. Em termos de média mensal de geração de emprego, o governo Bolsonaro já bateu recorde de todos os governos da história do Brasil. Isto porque o governo Bolsonaro enfrentou 2 anos de pandemia que paralisou o país, aqui no Brasil e lá fora. Imagine se não tivesse tido a pandemia. Então não tenha dúvida, vote pelo futuro dos seus filhos e eu recomendo, vote Bolsonaro 22, assim como este professor fará. Tamo juntos!